Bem-vindo para o nosso podcast Cura pela Consciência mais uma vez. Doutora Cláudia, hoje eu estava fazendo uma aula com meus alunos em inglês, né? Falando sobre psicossomática, uma área que você especializou e Dr. Kepi também. Sabe, não, eu sabia disso, mas impactou muito de perceber que Dr. Kepi trabalhava 30 anos num hospital. É uma coisa que a gente esquece, né? Que esse homem foi um homem que foi muito baseado no fatos, no trabalho dele. Mas outra área de muito interesse dele e de você é essa área da espiritualidade, né? E agora a gente tem milhões de perguntas sobre coisas espirituais. Nós publicamos alguns reels, alguns livezinhas, enfim, sobre espiritualidade. E o interesse que o ser humano tem sobre isso é muito grande. Muito grande. Aqui no Brasil, o resto do mundo não sei, mas aqui no Brasil eu noto uma fascinação com essa área espiritual. E agora, eu morando aqui 25 anos, eu tenho muito interesse também nessas questões espirituais. Eu me lembro falando com você uma vez, mas como vocês chegaram nesse ponto de tratar essas questões espirituais quando vocês eram psicanalistas, focados na psique? E você disse para mim, esse foi por causa dos clientes que trazeram essas questões espirituais. Não foi uma intenção, vamos dizer, do Dr. Kepi ou de você de entrar nessa área, mas os clientes querem saber sobre essas questões, né? E mesmo no sentido do estudo da metafísica, da filosofia, a gente nota que a psique, aliás, psique é alma, a psique é o que é a maior importância do ser humano. Então, os problemas, as falhas que ocorram nessa área vão ocasionar problemas em todas as escalas que estão, vamos dizer, dependentes da psique. Nunca ninguém pensa que o espírito é algo assim fundamental, inclusive para a vida material da pessoa. É tangível, sim. Mas é. E ainda bem, né, que aqui no Brasil só precisamos colocar isso um pouco mais na linha, num rumo mais acertado, porque existe muita confusão, muitos desvios, mas indiscutivelmente o povo brasileiro é muito espiritualizado. Ele tem interesse mesmo. E isso é muito bom para o futuro do Brasil. Interessante. Ser brasileiro começa a perceber que esse mundo espiritual tem uma superioridade sobre o mundo material, né? O mundo dá muita atenção no mundo material. Por isso que a gente precisa, né, Richard, fazer esse ano nosso, o ano intensamente, o ano da desinversão, porque acho que a coisa que Kepi sempre batia mais é que o espírito é mais forte do que a matéria. A energia é mais forte do que a matéria. O mundo invisível é muito mais poderoso do que o visível, do que o sensorial. E essa é a inversão que a humanidade tem. O ser humano não acha isso. Muito forte isso. Lembra-se câmera Kirlian, né? Que a gente pega nosso dedo, coloca dentro de um vidro, né? E ele faz uma fotografia do nosso campo da energia, campo energético. Isso. E a gente pode ver dentro disso alguns breaks na energia, correspondendo de alguns órgãos do nosso corpo. Então, parecendo que nós temos um problema energético antes do físico. Sim. Físico é uma consequência, vamos dizer, da nossa falta de energia. Eu tenho bastantes perguntas aqui. Você quer começar com para entrar nesse campo espiritual? 1240, uma pessoa está perguntando, um homem, interessantemente, gostaria de entender melhor, ele escreveu, a inversão como porta da entrada.
porta de entrada das coisas espirituais, né? Parece ser o cerne do tema que a doutora levanta como pauta. Como você pode isso responder? Aqui ele faz referência a um vídeo sobre a voz do demônio foi gravada. Essa coisa, Cláudia, esse foi impactante quando eu ouvi isso a primeira vez, anos atrás, né? Você mostrou para mim, meu Deus. Existem muitos registros, né? Magnéticos, de vozes, de imagens. Existem muitos, mas invertidamente o ser humano não dá muita importância ao que não está nos 5 sentidos físicos. Mas por que a inversão é a porta da entrada dos espíritos do mal? E uma outra pessoa aqui também pergunta, mas só existe influência de espíritos do mal? Não existe influência de Deus, anjos e bons espíritos? Acho importantíssimo que a gente trate disso. Por quê? Nós fomos criados muito mais espírito do que corpo. Toda nossa herança psicogenética do nosso DNA comprova isso, que a questão espiritual é sempre o que comanda o resto. Gradativamente, os estudos científicos mesmo, né? Da neuropsicologia, da neuropsiquiatria, no sentido da energética, né? Neuroenergética ou psicoenergética, cada vez mais a gente nota a importância daquilo que não é captado pelas máquinas tradicionais, mas que pouco a pouco a humanidade está se aperfeiçoando e está vendo, né? Está dando o braço a torcer que, sim, o espírito, a alma, é o que comanda todo o resto. Então, voltando à pergunta, por que é a porta da entrada? Por quê? Se nós temos um bom conhecimento do nosso interior, desde que nós tivemos essa chamada queda do nosso DNA perfeito, eu vou falar também em termos científicos, não só teológicos. Nos teológicos existe uma referência, um registro bíblico, um registro até de informação que a nossa humanidade aqui da Terra, ela não é original. Ela não é mais como ela era quando foi criada. Então, em algum momento na história da humanidade, houve sim uma queda no nosso sistema psicogenético, no nosso todo psicoenergético, que entrou uma falha no nosso DNA. Essa falha foi se agravando com o tempo e foi piorando, trazendo doenças hereditárias, doenças até infecciosas com a queda da imunidade. Enfim, nós fomos falhando, adoecendo e morrendo. Nosso organismo, você pode observar isso, ele foi feito todo, sempre, os instintos para a vida, não para a morte. Ao contrário do que Freud acreditou, que havia um instinto para a morte. Não, há um instinto para a vida, mas houve uma quebra no nosso sistema, na nossa estrutura psicoenergética e no nosso genético. Bom, sendo assim, essa quebra, ela começou no aspecto psíquico e pelas pesquisas de Kepp, que coincidem 100% com a revelação da teologia e com a metafísica na filosofia, principalmente na filosofia grega, que o ser humano, ele ataca, ele nega, ele omite, ele deturpa o próprio ser. O ser como sendo a beleza, a verdade e a bondade. Ou seja, ser humano que foi, de acordo com a informação histórica, criado à imagem e à semelhança do seu Criador, que é um ser eterno, nós deveríamos também ser eternos. Existem comprovações disso no nosso DNA. Então, nós que deveríamos ser eternos passamos a morrer.
Por que passamos a morrer? O que aconteceu na psique que trouxe esse problema físico também? Então, o que acontece com a pessoa? Como Kepp vê a patologia do ser humano? Ele vê como a teomania é a raiz fundamental. A teomania. O ser humano, ele quer ser um Deus. O criador da própria vida, o criador da realidade. Ele é o dono da verdade. Isso irrita muito as pessoas quando o escutam, né? Então, você está doente porque você quer ser o dono da verdade? É, simples assim. Nós adoecemos porque a gente quer ser dono da verdade. A gente quer que a vida seja como a gente imagina. Nós queremos que nós sejamos um ser como a gente imagina, o mundo. Então, essa formulação de uma matrix que a humanidade fez é como uma matriz ilusória, um planeta ilusório que tenta viver as ilusões da humanidade. E essas ilusões, elas vêm para alimentar o nosso desejo de grandeza, a nossa teomania, nossa megalomania, a nossa inveja formidável de todos os que são bons, bonitos, capazes, e principalmente do Criador. Entende? Então, a gente não quer ser criatura, a gente quer mandar na vida, a tal ponto que a ciência chegou ao absurdo de negar mesmo a existência de Deus. E aqueles que não negam, os cientistas que não negaram, eles colocam a coisa assim como, ok, pode até ter um Deus, mas não tem nada a ver com a ciência. A ciência é uma coisa, Deus é outra. Então, Kepp fala assim, mas como que é possível negar a Deus, que foi o criador da ciência? A ciência que ele cria, a ciência criada por ele, inverteu. Não faz sentido sem ele. E inverteu e negou. Então, olha, veja bem aqui, Cristiano. Essa atitude de nos opormos é universal. Essa atitude, universal que eu digo, está em todo ser humano. Essa praga faz com que a gente rejeite, sem saber mesmo, inconscientemente, a gente rejeite o que é a criação divina. Então, tudo que é bom, amor, verdade, humildade, trabalho bom, ação boa, até a beleza, por causa da inveja, existe um forte ataque à beleza, às artes, às pessoas competentes, às pessoas boas. A inveja é uma praga que veio junto com a teomania. Inveja de Deus e teomania são assim, ao lado, né? São juntas. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso, que a gente inverteu tudo. Então, tudo que é divino é ruim. E o que é contra o divino é bom. E nós temos que conhecer essa inversão. Se nós não conhecermos, ela nos devora. E está devorando a humanidade, sim. E se nós não conhecermos essa inversão, uma atitude contra a vida, contra a própria vida, contra a própria felicidade, se nós não conscientizamos isso, nós vamos causar uma absoluta extinção, uma hecatombe. Mais problema do que a gente já tem. Muito mais do que o necessário, do que o que a gente já tem. Então, a inversão é a porta da entrada para todas as sugestões ruins, para tudo que é mal. O Bernays usava da nossa inversão para fazer todo o marketing nos Estados Unidos. Edward Bernays. O Edward Bernays, sobrinho do Freud. Sobrinho do casado Freud. Com uma sobrinha dele. Então, ele usava olha, veja só. O marketing é feito como? Feito de acordo com os desejos do ser humano. Nossas patologias e desejos, sim. Desejos. Yeah. Então, o que geralmente o ser humano deseja? Ele deseja ser honesto? Deseja? Não. Ele deseja perdoar o semelhante? Não. Ele deseja ser caridoso, dividir o que ele tem com quem precisa? Trabalhar, não. Ele deseja levantar de manhã e dar glória a Deus pela vida maravilhosa que tem? Ele deseja isso? Ele não deseja isso.
Ele não vai juntar dinheiro e pagar uma fortuna para poder ser grato, por exemplo, para poder ter uma atitude de gratidão, para poder ter equilíbrio, para poder ter fortaleza. Não, a virtude não é desejo de ninguém, normalmente. Entretanto, os desejos são para quê? Can you give me some examples? Você pode me dar alguns exemplos do que geralmente o ser humano deseja? Estou falando em desejo. Desejo. Não estou falando em vontade virtuosa, ética. Estou falando desejos. Ele deseja de ser livre de fazer o que ele quer. O ser humano não quer comer certo, né? Por isso a gente tem esses fast food restaurants cheios na hora do almoço. Ele gosta de quebrar as regras. Eu acho que o ser humano gosta de quebrar as regras. Não faz o que ele precisa fazer, mas ele quer fazer coisas diferentes. Sabe, Dr. Cláudia, quando você está falando isso, eu estou pensando que esse tem muita ligação com essa inversão que a gente precisa ser individual. A gente precisa ter nossos desejos para distinguir eu do outro. Então, tem muito esse desejo de ser única, individual. E a gente acaba sendo prisioneiros dos nossos vícios, né? Mas essa questão é muito forte. O ser humano não quer trabalhar. Deseja bebida, deseja droga, deseja cigarros, sexo livre, deseja fumar, deseja dinheiro, poder. O ser humano quer sempre se sentir melhor do que o outro. Ele não deseja se sentir, não deseja ver os erros próprios. Sim. Só deseja acusar os outros. Quer falar mal dos outros. Exato, as intrigas, as fofocas, as desgraças. Esses desejos, o desejo, ele é ligado à inversão. É ligada aos demônios. São os demônios que nos inspiram nos desejos, na realização dos desejos. Porque se nós nos entregamos à realização dos nossos desejos, achando que o egoísmo, o que eu quero, vai me fazer feliz, aí a gente entra nessa gelada. A gente entra pela porta contrária. E é difícil de sair depois. Então, veja, a inversão é a porta da entrada para os demônios. Porque desejo é ligado a demônios. E todo o marketing do mundo é feito baseado nos desejos e nas patologias das pessoas. Seja grande, seja bom, seja melhor do que os outros. Consiga as coisas fácil. Você pensa uma coisa, aquilo acontece. É um delírio megalômano, um delírio teomânico. Entende? E isso é muito perigoso, porque se nós não conhecemos isso, a gente está na psicose. A gente está na neurose, se tudo for bem. Estamos na psicose. Você veja as crianças hoje em dia, os jovens hoje em dia, o ser humano hoje em dia, ele acha que a identidade dele, como você disse, é realizar os desejos. E não pode rejeitar isso, não pode negar isso, os desejos. E essa filosofia, eu tenho aqui que dizer, Richard, com os nossos amigos americanos do Norte, que coitados, viu? Eles fizeram uma civilização do desejo. How to make your dreams come true. Your desires. Quer dizer, tudo que você sonha, tudo que você deseja, você vem para os Estados Unidos e você realiza. Hello? Essa é a ideia que eles tiveram. Então, eles dão o sangue para fazer o desejo deles, para ser o number one, para ser... mas não na virtude, necessariamente, eles querem ser os primeiros. Então, essa civilização do desejo exerceu um fascínio na humanidade. Um monte de outros povos seguiram essa filosofia. Olha como eles são felizes, eles realizam o que eles desejam. Então, essa promessa, essa chave de ouro dourada, maravilhosa, faz o que você deseja. Meu Deus, que perigoso isso! Porque vai lá na nossa inversão. Porque o que a gente deseja é o contrário do que vai fazer bem para nós. Porque a gente deixou isso lá no passado. A gente abandonou o paraíso no passado.
a gente deixou Deus lá no passado. Hoje em dia o ser humano nasce já com certa aversão a Deus e não percebe. Sabe que Dr. Kepi fez gráfico anos atrás, Segredos de Ser Feliz. Ele tem 3 pontos lá, eu me lembro segundo e terceiro. Segunda, esse causa muito transtorno nas aulas quando a gente trata isso. Nunca faz o que você quiser, só o que você precisa fazer. Então, ele trata isso nesse livro aqui, Libertação da Vontade, muito bem. Então, nunca faz o que você quiser, mas só o que está necessário, o que precisa ser feito. E esse causa tanto transtorno, porque vai totalmente contra do que você está falando. Essa coisa da virtude, de ser o bem. E terceiro ponto nesse gráfico, Dr. Claudia, ele falou, nunca coloca você no nível superior. Sempre coloca você na posição inferior. Pessoas reagem. Inferior? Eu não sou inferior. Eu não quero ser inferior. Mas ele não está falando em termos do ser humano, inferior como ser humano, mas inferior em termos da posição. Se eu estou colocando acima do outro, eu nunca vou aprender nada com essa pessoa. Essa pessoa não pode ensinar nada. Até aprender uma língua, você precisa ficar suborno, embaixo do assunto, né? Então, essas duas coisas são tão importantes, porque eles falam sobre virtude. Obediência. Obediência do que está certo. Precisa ser obediente. E outra, humildade. Então, né? Isso dá uma ideia horrível para a pessoa. Totalmente, Cláudia. Que horror, que vida infeliz. Imagina viver uma vida dessa, que horroroso. E aí que está o grande chave. Porque se a pessoa consegue desinverter a vontade dela, que está invertida, que virou desejos, né? Se ela consegue desinverter, aí dá certo. Gente, dá certo. Funciona. It works. Se você é honesto, funciona. Se você é bom, funciona. Se você é humilde, dá certo. Dá tudo certo. E se a gente quer fazer os desejos, dá tudo errado. E, além de tudo, ainda quando morre, dá mais errado ainda. Mais porcaria acontece. Nossa Senhora! Então, a gente tem que conhecer os nossos pontos fracos, as nossas patologias, que na religião chama pecado, ok? Mas as nossas patologias a gente tem que conhecer, porque se a gente não conhece, a gente está frito. Aí vem todo esse mundo espiritual ruim, em desfavor. Agora, uma pessoa perguntou aqui, mas é só os demônios que nos influem? Deus não influi? Os anjos? Claro, influi o tempo todo. Sim. Quem mais influi que não seja Deus e os anjos bons? Mas a gente escuta eles? Esse é o problema. A gente está ouvindo, dá ouvidos ao que o Espírito de Deus orienta, ao que as pessoas boas, os anjos bons orientam? Não dá. Ninguém quer ouvir. No termos práticos, todos nós temos exemplos disso, né? Você está com os amigos para jantar. Você olha no relógio, sai lá. Nossa, eu preciso ir para casa agora, porque eu tenho uma reunião muito importante amanhã. Então, preciso preparar, dormir bem, né? E imediatamente vai ser os outros de não, fica só um pouco mais. Sabe, a gente tem essas duas vozes, né? Nossa, fica aqui com os amigos, vai ser muito agradável. Vai para casa para dormir, sabe? Você sempre tem a gente tem isso por dentro, esse noção do que está certo. E a gente, muitas vezes, fica quieto, essa coisa de fazer certo. Fica quieto. E uma pessoa virtuosa, normalmente ela não é muito bem aceita. Com certeza. Na sociedade, nas turmas. Porque são chatos, são caretas, são boring pro mundo dos desejos. Um virtuoso é o do contra. Você quer beber? Não, obrigada. Você quer fumar? Não, obrigada. Você quer tomar droga? Não, obrigada. Você quer ficar até de madrugada? Não, preciso acordar cedo da manhã. Então, para o mundo, isso é uma pessoa chatésima. Mas não está certo isso. Sabe por quê? Porque quem não bebe,
quem não fuma, quem não toma drogas, quem dorme cedo, é uma pessoa que o seu magnetismo pessoal fica livre, fica de alto nível. Então, são pessoas muito virtuosas, são pessoas, assim, vamos dizer, muito interessantes, inteligentes, capazes, competentes, magnéticas. Olha, vou falar uma coisa aqui muito feia. Vocês me desculpem, se precisar, corta, Paulinho. Sou até melhor de cama do que os outros. Uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa, ela não desperta um interesse, uma criança, uma adolescente? Por que adolescente atrai desse jeito os pedófilos e os tarados sexuais? Por causa do magnetismo incrível que a pureza desperta. A virtude de ter um magnetismo incrível. Entende? Então, por que muitas vezes um homem casado que tem aliança e a mulher olha aquele homem casado bacana e que tem aliança e um monte delas vai em cima desse homem para tentar tirar da mulher dele? Isso é conhecido, isso. A inveja vai lá, vai. Entende? Então, uma pessoa toda viciada, estrupiada, como se fala aqui no português, ela não vai, afinal, ela não vai ter nada o que oferecer. Entende? Ela vai pouco a pouco na entropia, se deteriorando, e chega no fim da vida, como um ator agora, que eu não vou dizer o nome, que eu não quero atacá-lo, mas eu acabei de ver um vídeo dele, dizendo que não tem absolutamente nenhuma vantagem em envelhecer. Claro, envelhecer não é vantajoso. Mas aí a pessoa pergunta, mas nem sabedoria você adquiriu com a idade? Ele disse, não, só perdi a minha sabedoria da juventude. Perdeu por quê, né? Não é porque... isso é fatal, todo mundo perde a sabedoria. Ele perdeu por causa das inversões dele, que ele dedicou a vida dele totalmente ao contrário e destruiu mesmo o ser dele, a sabedoria dele. Então, nisso ele está certo, ele destruiu a sabedoria dele. Entende? Então, o que eu estou propondo aqui? Eu estou propondo que uma pessoa que está com Deus, ela realmente está com um lado mais forte, melhor, mais capaz, mais inteligente, mais charmoso. De todo jeito é melhor a pessoa mais virtuosa. Sabe que Dr. Kepi falou nesse livro, Libertação da Vontade, sobre tem algumas pessoas, poucas pessoas, que têm a sorte de entender o valor de ter uma vida virtuosa. Mas ele percebeu que isso está desagradável para esse ser humano invertido. Mas desinversão está mostrando... Se nós somos invertidos, esse está um fato, nós somos invertidos, obviamente, seguindo nossos desejos, vai levar um breque, vai levar ruim, por causa da inversão, não por causa do coisas erradas nos sentidos, ou errado com vida sexual, ou comida, nada disso. Por causa da inversão, a gente está seguindo isso como... coisa mais importante. Então, o ideal dos islâmicos no céu lá não vai ser as virgens que vão estar esperando por eles, são as virgens, não são as prostitutas que eles desejam. Coitadinhas das prostitutas invertidas, né? Porque tem muita mulher bacana que entra nessa vida pela inversão, sem saber o que está fazendo, e depois é muito difícil de sair. Então, dá muita pena. Por isso que Cristo sempre tentava ajudar, né, os alcoólatras, as prostitutas, porque eles eram mais fracos do que maliciosos. Geralmente, a pior raça, a pior doença é o teomânico, é o arrogante, é o soberbo. É a pessoa assim que mistura inveja com narcisismo, com megalomania, com teomania. Esses são os piores, porque eles não ouvem a Deus, não ouvem a verdade de ninguém. Esse não foi o problema do Lúcifer em si, né? Foi. Coisa da soberba. Foi. E hoje ele precisa ficar escondido, né? Porque se ele for se apresentar como ele é, quem que vai querer? Tem gente que vende a alma, né? Diz que vende a alma para o Lúcifer, mas esses próprios não estão sabendo o que vai ser isso. O engano que eles estão caindo. Tem gente que declara abertamente, vendi minha alma para o Lúcifer. Então, enquanto estão aqui servindo Lúcifer, eles conseguem ter vantagens.
Mas na hora que sair deste reino aqui, que é governado, infelizmente, até hoje, pelo Lúcifer, pelo invertidão, na hora que eles forem para o reino desinvertido, meu Deus do céu, né? Essas pessoas que venderam a alma para o Lúcifer vão estar com o Lúcifer. Vão estar no reino do nada. Ausência total. Tudo aquilo que eles mais quiseram no mundo, eles não vão ter mais uma gota. Nada. Vai ser a ausência total, o nada. Quando você está falando agora, estou lembrando a história de Cristo, né? Com as tentações, como ele respondeu. E era tudo assim, michuruca, né? As tentações. E era até uma mania. Mostra que você é capaz. Mostra que você é filho. Mostra que você... Cristo nunca respondeu dessas coisas, desse terreno, né? Ele sempre foi ligado com... claro, ele era Deus, né? Tinha a natureza divina. Nossa Senhora. Olha, aqui fala assim, se é demônio, por que internar e não exorcizar? Por quê? Olha, no passado, todo comportamento psicótico e psicopata era visto como possessão diabólica e tentavam usar exorcismo ou então fogueira, né? Porque diz que o exorcismo não funcionava, então manda para a fogueira de uma vez. Depois veio uma fase da ciência que colocou tudo isso por terra. Então, demônio não existe, é tudo uma representação da patologia do ser humano. Problema de caráter e tal, tal. Na era quipiana, vamos dizer assim, ele fez a unificação de um aspecto e outro, do aspecto espiritual e do aspecto científico, da patologia humana. E nós acreditamos que isso tem que ser visto desta forma, porque somente o exorcismo sofre dessa restrição. Porque, na hora, a autoridade espiritual do exorcista pode até afastar aquele demônio por um tempo, aquela atitude doentia, patológica, histérica, epilética, psicopata, enfim. Mas, depois que aquele exorcista ou aquela autoridade espiritual se afasta, se a pessoa não percebeu que ela está tão invertida quanto o demônio dela e que ela aceita aquilo, e que ela quer aquilo, não adianta, porque o demônio está, olha, daqui a pouco eu estou aqui de volta, satisfeito. Vou separar um pouco, mas isso, logo... logo depois que o exorcista sai, eu volto ali. Por isso que ele me quer. Eles falam, ele me quer. A pessoa quer os demônios, acha que é uma coisa incrível, importantíssima para a vida deles, satisfazer os desejos deles. Entende? Então, aí esses desejos também são mentirosos, né? Que satisfação de desejo que é essa, né? É tudo invertido. Incrível isso. A percepção do ser humano é invertida. O raciocínio é invertido. O sentimento está invertido. Porque na hora que vê um bem, quer atacar o bem. Isso é inveja. Conhece alguma pessoa que nunca sentiu inveja na vida? Inveja é isso. Vê um bem, quer atacar aquele bem. Quer ir por cima. Às vezes, sem perceber, né? Às vezes não percebe. Pensando Alguns justificam, criam todo um... Sabe? Criam uma justificativa, todo um sistema de pensamento projetivo, de projeção, e constrói o outro como um monstrinho que merece a agressão do invejoso. Então, eu estou agredindo você não porque eu tenho inveja de você, mas porque você tem esse, aquele defeito. É o mas que a Melanie Klein falava, Richard. O invejoso fala assim, essa pessoa é boa nisso, né? Mas... E aí coloca a malícia e a difamação no meio. Para acabar com o valor da pessoa. E me lembro um caso da nossa escola, claro que o Dr. Kepi analisou. Eu acho que entrou, talvez num grupo de análise, uma pessoa estava falando sobre aluno que
não quis tocar violão para os outros, né? Mas esse aluno foi muito crítico dos outros, reclamando sobre os outros. Ele tem medo de tocar para os outros por causa do julgamento, mas não tem nenhum medo de falar mal. O Dr. Keppe disse, essa pessoa que não quer fazer o bem. Então, está totalmente livre de fazer o mal, mas fazer o bem ele tem restrição. Então, essa é uma coisa de inveja muito forte do ser humano. O ser humano não quer fazer o bem, mas quer fazer o mal com muito entusiasmo. Fica preguiçosa, intrigante, e tem muita energia por isso. Agora tem uma pergunta aqui, Sim. Richard, Qual? que eu acho que vale a pena a gente abordar. Então, se um padre estiver com depressão e se der um surto, ele está com o diabo? Mesmo com o tanto que ele reza? Olha que pergunta interessante. Muito interessante. Os religiosos, os padres, freiras, não só eles, mas psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, dirigentes de empresas, presidentes de países, todos nós estamos sujeitos à inversão e nascemos com a inversão. A inversão, ela não é um problema que se resolva com o batismo ou só com ritos externos. A inversão, ela precisa ser conscientizada. Se nós não nos conhecemos em profundidade, se as nossas inversões são escondidas, os nossos desejos ruins estão lá inconscientizados pela nossa censura, tá? Nossa maldade ali, a nossa patologia, se ela está inconscientizada, porque eu tenho uma censura muito forte, uma intransigência muito forte, uma ideia muito boa a meu respeito, ou eu sou treinada a pensar que está tudo bem, que somente na oração você já resolve tudo. Não é bem assim. Nós temos que ter esse movimento de interiorização, de autoconhecimento profundo. E mesmo assim vai escapar muita coisa, por mais virtuoso que nós sejamos. A única que ficou livre disso, como ser humano, foi Maria, mãe de Cristo, e Cristo, evidentemente. Mas todos os outros seres humanos, profetas, santos, todos tiveram patologias. Porque adoeceram, porque morreram, porque cometeram erros, entende? Todos. Então, se a pessoa para de fazer esse exame profundo de autoconhecimento, então, aí, olha, por exemplo, às vezes um religioso, né, ele entra num mecanismo assim de muita fama, com o bem que ele consegue fazer, começa a ser muito elogiado. Ele tem que se colocar sempre, continuamente, com aquela imagem de bom, de perfeito, não pode errar. Entende? Uma coisa imposta por ele mesmo no interior dele, ele não aguenta aquilo. Ele não aguenta manter aquela imagem, aquela máscara. Ele quebra, acaba quebrando. Então, existem religiosos que fazem análise trilógica e que têm enorme benefício, muitos, porque fica um peso, no final das contas, para o religioso carregar, para ter uma imagem diante dos seguidores, uma imagem diante dos discípulos. Entende? Isso é muito difícil se a pessoa não faz análise dela. Bom, existiam os orientadores espirituais, os diretores espirituais, né? Existem, mas às vezes não tem tanto conhecimento profundo de psicanálise, não psicanálise freudiana, materialista. Não, psicanálise profunda, integral, como Keppe desenvolveu, que considera o valor da teologia. Então, é um alívio para o religioso aceitar que ele é um ser humano, que ele não é um Deus e que ele não é um outro Deus, porque senão ele não aguenta levar aquele peso. Não, ele fica muito, como todos nós, né? Muito no autocondenação, essa coisa do, sabe? Porque todo mundo espera dele algo que ele não consegue ser. Ele não consegue. Idealizam. Isso se chama idealização projetiva. A humanidade idealiza essas figuras. Então, eles têm que representar um papel de perfeição que eles não aguentam.
porque a própria sociedade exige deles alguma coisa que eles não podem ser. Eu noto na psicanálise, muitas pessoas eles pensam que, não, mas eu preciso parar disso. Precisa parar, né? Precisa mudar isso. Ok, tem mais aqui? Isso é interessante, Dr. Cláudia. Não sei se você tem resposta para isso, 1250, né? O que li na Bíblia, nos milagres que Jesus fez, a frase que vi se repetir, tua fé te curou. Dr. Keppe falou muito sobre fé nas últimas páginas dele, né? A humildade atraiu para si o milagre. Então, aqui, a humildade atraiu para si o milagre? Sim. A humildade colocou a pessoa naturalmente na energética, na sintonia com a energética divina. Por isso que é vantagem ser virtuoso e humilde, porque aí você entra em ressonância, em sintonia com a natureza, com a saúde, com a vida. Então, aí você se abaixa o suficiente para poder receber essa mar de energias boas que Deus coloca todo o tempo para nós. E a gente resiste, a gente joga fora, a gente coloca uma carapaça, como é que chama? Armadura, para não receber essas energias. Então, se a pessoa se entrega, é humilde, tem fé, não é o meu bem que vai me salvar, é o bem divino. Então, essa atitude de aceitar que é o bem divino que vai me salvar, acaba me salvando, entendeu? Porque eu me coloco em sintonia, eu me coloco assim, em condição de receber. Deus, ele fala e age com esses humildes. Eu deixo Deus de trabalhar minha vida, né? Deixo a energia de funcionar. Isso. Então, esse deixar a energia de Deus te curar é a tua fé que te salva. Você falou muito sobre essas coisas de energias em seu livro Deus, Homem e Mulher. Esse livro... É muito interessante. Você fala como se atinge até a genética, DNA, ser humano, corrompe a DNA. Esse livro causa um desespero em algumas pessoas, né? Porque eles pensam que eles veem lá o que a gente poderia viver e ser e o que a gente está vivendo. Então dá um certo desespero, fala, meu Deus, mas quando? Como que eu vou fazer para viver essa maravilha aqui? Não tem jeito. Mas vamos pouco a pouco. Vamos pouco a pouco. Well, a gente está chegando no fim. Isso, e a gente continua na próxima. Tem se muitos, Deus quiser. E aí fala, Deus quer. Então é um querer mútuo, né? A gente sintonizando o nosso querer com o dele. E aí vai. Acho que Deus quiser, se a gente quiser é a questão, né? Se a gente aceita a vontade dele. Exatamente. Então, até o próximo programa. Até lá.